Bom dia para todos nós e sejamos todos muito bem-vindos ao auditório da nossa Federação Espírita do Paraná. Uma leitura atenciosa de O Livro dos Espíritos nos mostraria que Allan Kardec, em 5 questões diferentes, nos falaria basicamente a mesma coisa. Porque nos diria nas questões 120, 115, 121, 133, 634 e na questão 1006, que os espíritos são criados simples e ignorantes. Isso é repetido nessas 5 questões. Então nós somos criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal, sem nenhum tipo de informação sobre absolutamente nada, e iremos nos desenvolver. E a questão 780 de O Livro dos Espíritos nos traz um ponto muito precioso, Alessandra, porque nos diz que nesse processo de amadurecimento que a criatura passa a caminho da perfeição, nós teremos que desenvolver 2 asas. Não é assim, Giovana? A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Porque se você desenvolver só um lado, você vai voar desequilibrado. E é nessa questão 780 que está gravada, ela tem um desdobramento, 780, depois tem a A e tem a B. Mas nessas 3 questões é que os espíritos desenvolvem a informação de que primeiro desenvolvemos o lado intelectual para depois desenvolvermos o lado moral. E quando a gente ouve isso, nos causa um pouco de estranheza, porque nós conhecemos muitas pessoas que são simples, mas que têm uma sabedoria, uma capacidade de entender a vida e dizer assim, eu nem ligo, não, isso aí não me machuca, eu nem ligo. Mas são pessoas até que você vê que não tem aquela robustez de conhecimento e nós ficamos muitas vezes assim, mas como é que é isso, meu Deus? Como é que o conhecimento intelectual vem antes do conhecimento moral? Se essas pessoas elas não têm muitas vezes uma condição de entendimento de livros de ciência, e há alguns que nos falam que isso decorre do fato de que isso está se dando nesta existência e que nas outras existências essa pessoa teria tido esse desenvolvimento. Se fosse assim, então, para que eu fosse bom, eu obrigatoriamente teria que saber quanto é o log neperiano da raiz cúbica de π ao quadrado. E não parece muito razoável que a gente tenha que ter este conhecimento para que a gente seja bom. Mas o Livro dos Espíritos diz que o conhecimento intelectual precede o conhecimento ou o desenvolvimento espiritual. Como é que a gente pode equacionar esta questão? Como é que a gente encaixa essas peças na nossa cabeça, Isabel? Como é que a gente vai promover essa conexão entre esses saberes espíritas? E a gente vai poder perceber que não existe apenas um conhecimento intelectual. Existem 3. Existem 3 saberes intelectuais. De qual deles o Espiritismo está falando? O que a questão 780 está comentando quando fala disso? De qual deles nós estamos falando? Pois é, a questão 120 de O Livro dos Espíritos diz o seguinte, que para que o espírito progrida, ele não precisa passar pelo mal para aprender o caminho do bem. Porque se nós tivéssemos que atravessar o mal para chegar ao bem, nós não daríamos um passo sequer. Porque se eu tivesse que errar tudo
para que depois que eu errasse tudo, eu dissesse, realmente é ruim, então eu não devo andar por aqui, nós nunca andaríamos. Porque a pessoa chegaria no mundo espiritual e aí dizia, muito bem, você foi ótimo, você já se suicidou? Ainda não. Ah, mas essa experiência tem que passar. Você tem que saber como é. Aí a pessoa, então na próxima você vai para você descobrir. Aí, já. E a mãe já matou? Não, então não tem sentido que a gente passasse pelo mal para chegar ao bem. Então, o Livro dos Espíritos, questão 120, diz que não precisa passar pela fieira do mal, mas precisa passar pela fieira da ignorância. Ou seja, a experiência, o experimentar, o rentear com as experiências, o lidar com pessoas, o viver com os outros, isso é fundamental para o desenvolvimento do espírito. Então, é aí nesta lida de conviver, de vivenciar, de experimentar, que eu vou aprendendo e vou alargando os meus saberes intelectuais. Anota aí, Giovana, o primeiro tipo de conhecimento espiritual é o da convivência. Conhecimento intelectual é o da convivência, é o da inteligência emocional. Porque para eu ter inteligência emocional, eu não preciso saber quantos graus formam um arco numa molécula de H2O que tem 118 graus de um hidrogênio para o outro. Eu não preciso saber disso. Para que eu tenha inteligência emocional, eu só preciso ter convivido com pessoas. Eu só preciso ter experimentado a vivência. E eu não posso ser bom enquanto eu não experimentei. Então eu preciso experimentar, viver, me relacionar, para que depois desabroche minha percepção de ser bom. Então nós podemos sim ter pessoas hoje encarnadas que tiveram um desenvolvimento assim acadêmico em outras existências e hoje ocupem postos bastante simples. É possível, mas não é essa a condição essencial para que essas pessoas sejam boas, porque eu não preciso conhecer toda a ciência do mundo para que eu seja bom. Então existe sim a possibilidade de que na vivência e na observação que a gente faz da vida, a compreensão dos fenômenos que nos circundam, nós podemos dizer assim, então eu não devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Eu aprendi isso, eu aprendi assim, eu sei que dessa forma está errado. Mas não é porque eu sou um espírito científico, é porque eu sou um espírito que observei e que aprendi de uma maneira muito tranquila, pela repetição da convivência, o aprendizado do bem. E a gente vê muitas pessoas que fazem isso, em que elas optam pelo bem, optam por uma conduta mais voltada para aquilo que o Evangelho nos propõe, exatamente porque ela vivenciou, porque ela sabe que é melhor não bater de frente, não se vingar. Ela aprendeu a conviver, a funcionar como o rio que vai contornando as pedras e vai seguindo seu curso em direção ao mar. E às vezes essas pessoas que nem têm tanto conhecimento científico, elas já apresentam uma habilidade grande e convencem os outros a agirem como elas pensam, mesmo que os outros não tenham a grandeza que elas têm. Eu tenho certeza que eu confundi vocês, mas eu vou dar um exemplo para esclarecer o que eu estou dizendo. A mãe chega com o filho e diz, meu filho, é sua mãe que está pedindo. Faça as pazes com seu irmão. Não brigue mais. Sou eu que estou pedindo para você. Pronto, acabou. Então, ela se utiliza de um recurso, que é o recurso do amor a ela, para pedir que o outro faça aquilo que é correto, sem explicações maiores. Não existem explicações transcendentais. É só o coração de mãe dizendo, meu filho, é um pedido, é sua mãe que está pedindo. Pelo amor que você tem a mim, não faça mais isso.
volte. Volte por esse caminho. Se reconcilie com seu irmão, não briguem mais. Volte, converse com seu filho. É sua mãe que está pedindo para você. Então, esse tipo de movimentação é um tipo de compreensão da vida espiritual que não precisa de grandes saberes transcendentais. Precisa apenas que eu tenha experimentado, que eu seja uma alma experiente, porque não é uma alma iniciante que vai ter essa compreensão. Eu preciso ter vivido, Sônia, eu preciso ter experimentado, eu preciso ter vivenciado, experienciar com outras pessoas, para que eu consiga dizer, olha, eu estou me desenvolvendo dentro dessa leitura sem a necessidade de livros acadêmicos, só pela minha observação. E aí alguém pode dizer assim, mas isso não está no livro dos Espíritos. O que está no livro dos Espíritos é que o conhecimento intelectual vem antes do conhecimento moral. Então leiamos a questão 108 do Livro dos Espíritos. Na questão 108, Allan Kardec está falando sobre a classificação dos espíritos, da questão 100 a 113. Na 108, ele apresenta as características dos espíritos benévolos, que é o primeiro patamar dos espíritos bons. Espírito benévolo. Dá uma lida lá na descrição que tem. Lá está dito que lhes agrada fazer o bem aos outros. São almas que se desenvolveram mais no campo moral do que no campo intelectual. Como é que pode, meu Deus do céu? Se antes dizia que tinha que ser primeiro o intelectual para depois ser o moral, como é que esse se desenvolveu mais no moral do que no intelectual? Porque ele está dizendo que esse intelectual que ela desenvolveu é o intelectual relacionado com os estudos acadêmicos. Esse não ficou tão desenvolvido, mas o moral se desenvolveu porque o conhecimento intelectual que ela usa é o da inteligência emocional. Não precisa uma largueza de saberes para que você domine esse conhecimento. E esse conhecimento, ele vai ser útil, vai ser bom, vai ajudar bastante. Ajuda muito nos pequenos problemas. Olha, meu filho, seu vizinho bota funk domingo de manhã, não ligue, não liga. Então, problemas pequenos, esse tipo de situação resolve. Não liga, deixa para lá, não se preocupe. Ou então a gente mesmo diz, não, eu nem me incomodo, porque se eu for me incomodar com isso é pior. Então eu não ligo, tiro por menos porque é melhor ser feliz do que ter razão. Tá bom, então, é isso que você quer? Pronto. Daí. Então você vê uma habilidade emocional sem que obrigatoriamente você esteja atrelado a um conhecimento técnico científico. Então esse é o primeiro tipo de conhecimento intelectual e esse realmente precisa vir antes do conhecimento moral. Não tem como eu não experimentar e ser bom. Tem que experimentar para em seguida podermos dizer que somos bons. Agora, o conhecimento dos livros, ele não é obrigatório para esta fase. Para que eu seja um espírito benévolo, eu não preciso ter o conhecimento dos livros. Mas eu tenho que ter o conhecimento da vida. Eu tenho que ser, minha mãe é uma mulher muito vivida, minha avó é uma mulher de muita sabedoria. São espíritos assim. Agora, se a gente for ler a escala dos espíritos, depois de benévolo, só vai se tiver nível científico. Se eu não tiver o conhecimento científico, fica benévolo. Mas não avança, porque para que eu seja um espírito sábio, para que eu suba na hierarquia dos espíritos, aí ali já fala, ali domina já a parte do conhecimento das leis mais técnicas. Ou seja, existe um outro tipo de inteligência.
que não é mais a inteligência somente emocional, é a inteligência científica das pessoas que desenvolvem o conhecimento da física, da química, da biologia, da história, da geografia, da matemática, disso, daquilo, que é para poder, com essas ferramentas, interpretar a vida de maneira magnífica. Compreender que a ciência é a manifestação da vontade de Deus e enxergar a mão do Criador por trás dos fenômenos observados em laboratório. Quando você observa as reações químicas, quando você contempla a tabela periódica de Mendeleev, quando você compreende o mecanismo da evolução, do mutacionismo, da estrutura de uma molécula de DNA, quando você olha os mecanismos da física e você diz, meu Deus, que sabedoria fantástica está aqui. Galileu Galilei uma vez escreveu que a matemática era o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. É uma síntese perfeita de como foi que a criação se manifestou e que o universo inteiro está sujeito a uma mesma lei. Era uma frase muito ousada naquela época em que se achava que o universo era de um jeito e a Terra era de outro. E quando ele diz que escreveu o universo, ele diz que existem leis e as leis são universais. Então essa compreensão mais acadêmica da vida, essa leitura, ela não é necessária para o desenvolvimento moral até a etapa dos benévolos. Dali para frente, meu amigo, só vai se for. Porque você precisa dominar os conhecimentos. Não dá para você colaborar de maneira efetiva, não sei o que é um fluido, eu não sei como é que eu vou ajudar num trabalho de desconexão de um espírito do corpo, eu não entendo dos mecanismos da vida, então precisa. Se você quiser ser benévolo, até dá para ir. Mas como o espírito sempre progride, vai chegar uma hora que você vai sentir a necessidade do progresso. E o conhecimento dessa segunda forma de conhecimento intelectual, que é o conhecimento científico, conhecimento jamais ligado aos aspectos da razão, da intelectualidade, se o homem souber usá-lo, consegue fazer coisas fantásticas. O problema é que nas últimas gerações, nos últimos séculos, a gente tem usado o conhecimento científico muito ao contrário daquilo que a gente deveria usar. Nós estamos usando o conhecimento científico para negar a existência do próprio Criador e empurrar a sociedade nesse modelo perverso, ateísta e perturbado que a gente vive hoje. Mas a ciência, ela deveria ser uma janela para uma contemplação mais próxima do Criador e de sua lei. Então nós fizemos um grande movimento de negação da espiritualidade, como se a gente puxasse uma mola esticando para me afastar de Deus, só que está chegando num ponto que a gente não está suportando mais e a mola vai começar a voltar. E a própria ciência está descobrindo dentro dela mecanismos importantíssimos que nos fazem perceber que sim, existe algo que a gente desconhece e que a ciência está cada vez mais próxima de descobrir. Já descobrimos que quem tem fé se cura mais rápido do que quem não tem. Isso já está pacificado. As pessoas que oram possuem melhores condições de melhoria das suas condições de saúde. Que aqueles que são ateus têm mais tendência à depressão, que não têm tanta esperança no amanhã, consequentemente, sofrem mais, vivem vidas mais sofridas. Já descobrimos, isso já é científico, que para que sejamos longevos, para que tenhamos vida longa, é necessário que a gente desenvolva dentro de nós atributos de sermos indivíduos ligados a outras pessoas. Quem vive sozinho, sem ligar a ninguém, nada, quem vive só para si, tem tendência a desencarnar mais cedo. Ou seja, a solidariedade, a caridade, o amor ao próximo, a vida em comunhão é o grande instrumento garantidor de saúde e de longevidade para todos nós.
Então, a ciência começa a fazer os primeiros ensaios nessa direção. Agora começam os estudos de epigenética, em que se descobre que a manifestação de características genéticas dependem de um gatilho que vem da emoção da criatura. Eu posso trazer uma propensão para uma doença hereditária de meus pais, mas como eu não dei o gatilho emocional para que a doença aconteça, a doença fica inerte. O gene da doença não se manifesta. E o contrário também. Eu trago uma característica genética, eu me comporto de maneira muito depressiva, muito angustiada, muito triste, muito ansiosa, muito problematizada, automaticamente aquilo vai lá e aciona o gatilho e a gente adoece. E a ciência está cada vez mais cônscia de que as pessoas que possuem depressão têm realmente um sistema imunológico também deprimido, porque quando você deprime todo o seu sistema e acaba produzindo sofrimentos em todas as suas células. No livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, é uma obra muito interessante, porque no capítulo 1 e no capítulo 10, ela faz uma tabela muito interessante de doença. Tenho certeza que depois todo mundo vai querer ver. Em que ela correlaciona comportamento e doença. Porque temos gastrite? Aí lá tem. Porque temos cirrose? Lá tem. Porque possuímos enxaqueca? Porque temos problema de hipertensão? Tá lá. Outro dia eu contei, tinham 66 citações sobre doenças lá dentro. Então a gente consegue, de repente, achar uma ou outra que nos ajude a entender a razão. Não é só para entender, é para que a gente também se movimente na direção da nossa libertação em relação a isso. Esse conhecimento do campo científico está também nos conduzindo, além de todas essas experiências sobre a fé, sobre o sistema imunológico, sobre a epigenética, sobre todos esses processos, está nos conduzindo também para as experiências de quase morte, em que médicos materialistas estão descobrindo que existe alguma coisa que a gente não sabe o que é, que pensa quando o cérebro está morto. O cérebro está morto, mas a pessoa tem memória. Se ele está morto e tem memória, então a memória não fica no cérebro. Ou tem alguma coisa que a gente não sabe. Eles ainda não concluíram que sim, a alma é imortal. Mas eles já conseguem perceber que o cérebro não tinha atividade nenhuma. Mas ele via. Como ele via se o cérebro estava apagado? Não havia nenhuma luminosidade nele, mas ele conta quem entrou, quem saiu, o que aconteceu na sala de cirurgia. O que aconteceu? O que aconteceu é porque, de repente, o espírito ali estava se manifestando. A ciência materialista está indo nessa direção. E é essa mesma ciência materialista que também vai nos dizer sobre a necessidade de nós garantirmos a nossa saúde emocional, para que a gente não adoeça, não faça um processo de psicossomatização das nossas angústias, guardando raiva, guardando ódio, guardando mágoa e dizendo para nós, olha, se você guardar mágoa, você vai adoecer, vai dar problema. Os médicos hoje, os mais materialistas já sabem, você vai ser obrigado a perdoar, porque se você não perdoar, você vai adoecer, vai ganhar uma doença, um tumor, uma gastrite, vai ter um problema de diabetes, porque você fica nervoso, a insulina desequilibra, você... Não é assim, Alessandra? Se aborreceu, a insulina oscila, você se aborreceu, a pressão arterial vai lá para cima. Estou descobrindo as conexões estreitas entre mente e corpo, fazendo com que a gente descubra exatamente essas questões. Então aqui nós temos dois conhecimentos intelectuais. A inteligência emocional, que decorre da experiência, mas não precisa de cientificismo, e que pode provocar o alargamento dos aspectos morais da criatura. Mas nos leva só até a condição de benévolos. E temos uma segunda inteligência, que é uma inteligência mais científica, que nos dá mais robustez, que nos dá mais segurança, que consegue nos comprovar determinadas coisas,
mas que nem sempre tem sido usada da maneira correta, mas, de certa forma, é um caminho também muito interessante para o desenvolvimento das nossas compreensões sobre como viver, como nos relacionarmos, como nós devemos atuar com relação aos outros. Mas eu disse que eram 3, e está faltando uma. Está faltando um tipo de inteligência, um tipo de conhecimento intelectual, que é chamado de conhecimento espiritual. O que é o conhecimento espiritual? Ora, o que é o conhecimento espiritual, se não o próprio conteúdo da doutrina espírita, pelo amor de Deus? Um conhecimento que é fundamental para que a gente se debruce na janela da vida e contemple o lado de lá. Porque o primeiro tipo, a inteligência emocional, ela aparece muito com autoajuda, que vai, mas não vai. Chega ali, mas não vai. Porque a autoajuda até diz para nós, olha, você tem que fazer assim, mas por quê? Porque é bom. Mas não tem uma explicação mais robusta que nos entregue. Nós fazemos porque alguém nos diz para fazer. Porque a nossa mãe ou alguém que nos ama muito diz, perdoa o outro. Te desapega das coisas. Não faça isso. É alguém que, na condição de um orientador, de um tutor, nos fala, eu estou dizendo para você, se você gosta de mim, faz o que eu estou falando que é bom. É bom para você. No segundo caso, nós vamos fazer porque a ciência nos mostra. Olha, se eu não fizer isso, eu vou adoecer. Está aqui, está provado aqui. Os caras fez o experimento aqui, provou. Então eu tenho uma segunda forma de demonstrar. Mas existe uma terceira estratégia de nós interpretarmos a vida e alargarmos o nosso conhecimento intelectual. Por quê? Porque realmente, para que eu saia de espírito benévolo e suba, eu tenho que ser um espírito que conheça de ciência. Mas o conhecimento espiritual está por dentro da ciência, né? Conhecimento espiritual é uma área da ciência também. E antiga, porque esse conhecimento espiritual, ele não nasceu com a doutrina espírita. Não é isso, Giovana? Ele nasce muito, muito antes de nós, muito antes de que a doutrina espírita surgisse sobre a Terra, esse conhecimento já estava entre nós. E é o próprio Livro dos Espíritos que diz que esse conhecimento já estava aqui muito antes dele. Se alguém quiser procurar, procure no Livro dos Espíritos, na questão 222, no primeiro parágrafo. Quem esquecer o número da questão, é só lembrar que vai circular o expresso que vai sair da central, não é? Que é o expresso 2222 da central, que vocês vão lembrar qual é o número da questão. Que não é uma questão, é um item, que não é uma pergunta. É uma dissertação que Kardec faz, e no primeiro parágrafo ele diz que o Espiritismo, como princípio, era conhecido desde a mais remota antiguidade. Ao mesmo tempo, na conclusão de O Livro dos Espíritos, na sexta parte, no primeiro e no terceiro parágrafo, Allan Kardec volta a dizer essa mesma coisa, que os conhecimentos espirituais estavam previstos dentro da história da humanidade, desde o princípio, quando a civilização surgiu. Logo no princípio, os grandes iniciados estiveram na Terra e ofereceram os conhecimentos espirituais para todos nós. E isso está nos Vedas, na Cabala, no Mahabharata, no Bhagavad Gita, no Triptaka, nos corpos herméticos, nos cantos órficos, está no pensamento de Sócrates, no pensamento de Platão, no pensamento de Pitágoras.
isso para não citar outros, mas esses conhecimentos estão em todos os lugares. Em todos os lugares eles estão. É lógico que a doutrina espírita ela é muito mais rica, ela é muito mais detalhada. Ela entra nos meandros que essas doutrinas não entravam, porque elas já possuem um aparelhamento científico que dá um suporte melhor para o entendimento de certas coisas. Mas os conceitos básicos que compõem a estrutura fundamental da doutrina espírita, isso estava lá atrás. Estava no pensamento dos outros. E são 10. Deus único. O homem tem uma parte espiritual, a alma. Esta alma é imortal. Essa alma vive no mundo espiritual depois da morte. Se comunica com os homens, que é a mediunidade. Existe a lei de causa e efeito que faz as almas serem felizes ou infelizes, e por isso elas reencarnam, o 7º princípio. O 8º, elas evoluem. O 9º, elas caminham para a felicidade. E o 10º, para alcançar a felicidade, tem que viver o amor. São esses 10 princípios que estão em todas essas doutrinas. Pega a Cabala, pega o pensamento de Hermes Trismegisto, que você vai encontrar a mesma coisa. Ouça o que Krishna fala. Todo mundo fala a mesma coisa. E este conhecimento espiritual, ele é muito importante para que a gente também consiga alargar as nossas condições de compreensão da vida. Então, veja, eu posso fazer uma decisão de mudar a minha vida só com a inteligência emocional, em que eu digo, não, meu filho, não vai por aí. Resolve parte dos problemas. Com o conhecimento científico, de repente a gente convence os mais endurecidos, os que dizem, mas eu não vou perdoar. Então aqui eu tenho, então tudo bem, então vai ficar doente, ó, vai morrer cedo. Não vai nem, porque tem um pessoal que diz, eu acho engraçado, um pessoal diz assim, eu odeio o meu trabalho, eu odeio as pessoas do meu trabalho, eu odeio todo. Quando eu acordo de manhã, me sobe um ódio tão grande porque eu vou ter que conviver com eles. Mas deixa, eu vou me vingar deles. Porque quando eu me aposentar, eu vou comprar uma pousada lá na Ilha do Mel. E eu vou me mudar para lá, não quero nem ouvir falar deles. Vou ter só uma muda de roupa, se muito. E pronto, e vou viver a minha vida. Pois é, eu tenho uma notícia ruim para dar para esta pessoa. Ela não vai se aposentar, porque ela vai morrer antes de ódio. Então a gente não pode dizer assim, deixa, eu vou odiar bastante, porque depois não funciona. Então o conhecimento científico, ele nos ajuda a quebrar essas resistências de muitos de nós que dizemos, não, a minha vida é assim, eu não vou mudar o meu jeito de pensar, eu vou até o final. Corre o risco de não ver os filhos crescerem pelo tanto de raiva que sente, fica à noite andando no quarto para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. Aí tem que tomar um remedinho para dormir e depois tem que tomar um remedinho para acordar, porque se não dorme, não acorda. Aí toma um para acordar e toma um para dormir. Tem que tomar um para abrir o apetite e um outro para fechar o apetite. Então você vai... Então é muito esquisito você viver dessa forma, não dá. Mas o mundo científico nos dá muitas informações. E o Buda, particularmente, quando nos falava desses princípios espirituais, ele nos disse que era impossível alcançar a iluminação sem o conhecimento espiritual. Você até vai, você caminha, né? Ah, não, mamãe falou, eu vou lá. Então, vai até aqui. Dali para frente não vai mais não, não vai mais não. Porque se eu não tiver conhecimento espiritual, eu não resolvo as coisas graves que a existência tem. As coisas simples, eu até resolvo. Mas as coisas graves, eu preciso entender a razão pela qual as coisas acontecem. Ou eu tenho que ter alguém que eu ame muito para que eu diga, tá bom, eu vou perdoar essa pessoa que me fez tanto mal. Ou eu tenho que ter alguém que eu ame demais para que eu me convença que eu tenho que fazer algo porque ele que me ama e que eu amo está dizendo isso, ou eu não vou dar conta de amar um inimigo, não vou dar conta de lidar com uma pessoa que me faz tanto mal.
Então, quando chega nessa fase cinzenta, que a gente já tem dificuldade de perdoar, de agir de maneira como deveríamos, aí o conhecimento espiritual é a peça fundamental. Então, o que que o Buda dizia? O Buda dizia que é esse conhecimento que liberta a criatura. Eu queria muito me libertar do sofrimento. Conhecimento espiritual. Vá se apropriar do conhecimento espiritual, daqueles 10 passos. Compreenda esses 10 princípios e você terá na mão a chave para se libertar do sofrimento, quando eu entender que eu sou uma alma imortal, que reencarno, que existe a lei de causa e efeito, e por isso eu preciso desenvolver o amor para que eu encontre a felicidade, e que as pessoas em meu derredor são as oportunidades que eu tenho para crescer espiritualmente. Gente, isso é fundamental. Nem todo mundo tem acesso a essa informação. Nem todo mundo tem. Então, nós tivemos a bênção de ter esse conhecimento entregue para nós. O que ocorre é que, curiosamente, de todos os iniciados que passaram pela Terra, o único que não entregou tudo foi Jesus. Todos os outros entregaram tudo. Se você ouvir Krishna, se você ouvir Buda, se você ouvir Hermes Trismegisto, se ouvir a Cabala, se ouvir os Vedas, Sócrates, eles vão entregar a doutrina inteira para nós. Olha, é isso aqui. Jesus não entregou tudo. Ele é o único dos reveladores que não me entrega tudo, porque ele não conta de maneira detalhada sobre a reencarnação. E deixa assim umas notas que a gente lê e diz, olha, aqui ele deve estar falando de reencarnação. Mas ele não aborda a questão de frente, como Buda, como Krishna, como Hermes. Não, ele não aborda. A questão fica como que meio que velada. Então ele não entrega tudo. Por que, meu Deus, se ele era o Cristo planetário, por que não fez logo tudo de uma vez? A gente fica assim, puxa, querer ser é tão bom. Seria lindo se o Evangelho tivesse o livro dos Espíritos dentro dele, seria tão maravilhoso. Mas não é, realmente não é. Mas por quê? A razão é a seguinte, esses reveladores, eles não entregaram a mensagem para todo mundo. As mensagens que eles trouxeram foi para um grupo pequeno de pessoas. Suas doutrinas eram pregadas escondidas, era uma doutrina secreta. Jesus não pregou para um grupo de pessoas, ele pregou para o povo, para todo mundo. Ele entregou para todo mundo. E para entregar para todo mundo não dava para entregar tudo, que nem todo mundo entenderia tudo. Então, ele usa a estratégia do amor. Se vocês perceberem, ele sempre diz, você vai fazer isso por amor a mim. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, aqueles que fizerem isso por amor de mim, ele justifica a necessidade de cumprirmos os seus mandamentos, seus ensinamentos, por amor a ele. Então, ele usa essa estratégia. Ele impregna de tanto amor a mensagem e diz, agora vocês vão fazer porque eu, que amo vocês, estou dizendo para fazer. E vocês vão fazer. E isso foi tão forte que realmente eles fizeram isso. Desceram aos circos do martírio, promoveram toda uma renúncia da própria vida em função de entender que o Cristo estava oferecendo essa leitura de mundo para eles. E disse Jesus na última ceia, mas eu vou mandar um consolador que vai completar o que eu estou falando e vai dizer tudo que por hora vocês não suportariam, que era um pedacinho que faltou da doutrina secreta, que já não era mais secreta, para não ser mais secreta. Tanto que hoje ela não é mais secreta. E ela não é secreta porque qualquer pessoa pode chegar ali na livraria e pegar o livro que quiser. Você é de qual grau para poder pegar esse livro aqui só no 4º grau? Você está no 1º grau, então nesse nível você vai ler só esses aqui. Quando você fizer a sua passagem para o próximo grau, aí você vai ler este. Não tem. Você chega lá, eu quero esse, a pessoa vai lhe dar e você vai ler. E vai entender, presumo, né? A gente vai entender as coisas como estão lá. Porque a doutrina agora ela é universal, ela não é secreta. A doutrina dos outros, ela não era universal. Ela era para um grupo pequeno de indivíduos. E é assim que as propostas sobre a questão do perdão vão se desenhando diante dos nossos olhos. Porque a leitura daquilo que o perdão pode nos oportunizar, elas vão
sendo oferecidas à medida que a gente amadurece. Num primeiro momento, apenas alguém que já tem mais experiência que nos diz, não faz isso. Me obedece, que eu estou te dizendo. Num segundo, você recebe uma leitura técnica sobre aquilo. E num terceiro momento, o conhecimento espiritual. Entretanto, mesmo nesse terceiro nível, o conhecimento espiritual ainda não é garantia de que você vai conseguir perdoar. Porque muitos de nós dizemos, eu sei, mas eu não vou fazer. Né? Eu sei que eu vou sofrer no mundo espiritual, mas eu vou me vingar. Você vê? Eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer. Eu não vou dizer assim, eu sei que estou errada, mas eu vou fazer, porque as mulheres não caem nessa situação, mas os homens, né? Eu sei que eu estou errado, mas eu faço, ou vou fazer. E isso é muito grave, porque nós estamos de posse de um conhecimento espiritual e não estamos, de repente, sabendo lidar com ele. E eu sou sincero em dizer, não tem mais o que oferecer para nós, gente. Não tem mais. Tudo que podia ser dito já foi. Tudo que já podia ser até dito e redito. E mais uma vez, e repetido. E mesmo com todas essas repetições, de posse do conhecimento espiritual, nós ainda assim não conseguimos nos libertar desse processo. Existem muitas pessoas que têm uma ilusão de achar que porque nós somos espíritas, nós estamos numa condição privilegiada. Não é tão privilegiado assim, não. É privilegiado do fato de nós sabermos as coisas, mas isso não nos dá uma condição de superioridade espiritual. Quem tiver dúvida, pegue a questão 982 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: é necessário crer na manifestação dos espíritos e ter fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? É lógico que não. Ele diz que não, ainda vai justificar, dizendo que se assim fosse, estariam excluídos os que não tiveram a chance de conhecer, o que seria um absurdo, mas diz qual é a estratégia para que a gente tenha uma boa sorte na vida futura, em que ele diz que é o bem. O bem. E o bem está onde, meu Deus do céu? O bem está na igreja católica, está na igreja protestante, está em todos os lugares, até no ateu. Tem muita gente assim, fulano é ateu, vai sofrer, coitadinho. Não sei, gente. Não sei. Imagine um ateu que gosta de cuidar dos outros, que cuida das pessoas, que ama o próximo e que acha que ele não pode ter inimigo, se dedica à sociedade, é uma pessoa que entende que como ele é materialista no mundo, precisa de que ele deixe uma marca boa no mundo, e ele se dedica ao próximo. Não crê em Deus. Quando ele desencarnar, mas ele não acredita em nada. Quando ele desencarnar, os seus inimigos virão todos em cima dele. Quem é o inimigo dele? Mas os seus amigos virão ajudá-lo. Quem são os amigos dele? Então, não vai ficar ruim, porque é o bem que determina a nossa condição no mundo espiritual. E não a fé que a gente... Não adianta levar a carteirinha, olha, eu sou membro da Federação de Paraná, então não vai adiantar. Carteirada não vai dar certo. E a grande descoberta que a gente faz com a questão do perdão, na medida em que a gente se aproxima do conhecimento espiritual, é que esse conhecimento nos ensina 5 coisas sobre o perdão que são fundamentais. Primeiro equívoco que a gente tem sobre o perdão e o que o conhecimento espiritual nos retira. A ideia de que, se eu perdoar, eu tiro do outro a responsabilidade pelo que ele me fez. Então eu digo, não tem nem graça eu perdoar ele. Ele não, ela, né? Porque mulher não faria isso. Não tem nem graça, ela fez tudo isso para mim e eu ainda vou perdoar, ainda vou ser besta de perdoar. Gente, segundo a doutrina espírita, não é o que eu faço que vai tirar a culpa do outro em termos de perdão. André Luiz, no livro Ação e Reação, diz o seguinte, que o mal está dentro de nós, que ninguém deve para ninguém. No livro Seara do Bem também diz a mesma coisa,
que o mal está dentro de nós. Ninguém deve para ninguém. E, portanto, quando eu perdoo o outro, eu não estou tirando a responsabilidade dele. Porque se o mal está dentro dele, porque se nós fizemos o mal, eu devo para mim mesmo e para a lei, e não para o outro, porque o pessoal do Espiritismo adora dizer, fulano fez mal a cicrano, então ele deve para ele. Ninguém deve para ninguém, gente. Nós devemos para nós mesmos. Agora, se A machuca B e B fica com ódio ou mágoa de A, aí tudo bem. Mas se A machuca B, mas houve o perdão, então você não tira a responsabilidade do outro. É assim, não vou perdoar porque senão ele vai ficar bem e eu sofri tanto e ele ainda vai ficar bem porque eu perdoei. Não, perdoar não tira do outro a responsabilidade. Vai nele. Então qual é o benefício do perdão? E tem dois. O perdão, na verdade, nos oferece a oportunidade de nos desvincular desta pessoa. Então, aonde está a vantagem do perdão? É que eu me desvinculo dele. Ele vai seguir lá, sei lá com quem, para se resolver. Não vai ser mais comigo, provavelmente. Então, a gente consegue, a partir dessa desvinculação, garantir uma história diferente para nós. Se você quer ter a mesma história com essa pessoa, não perdoe. Tenha ódio dela que você encontra com ela daqui a pouco, de novo, noutra existência. Mas se você quer uma nova história, a oportunidade de perdoar é a grande chance da gente não se reencontrar. Guardou mágoa, guardou ódio, aumenta a chance do reencontro. Agora, se perdoar, você tem a possibilidade de se desvincular da pessoa. Ele que tem as suas culpas vai encontrar sei lá quem para se resolver em termos espirituais e você segue sua vida com outras pessoas. Vejam o caso de Jesus. Perdoou todo mundo, cada um continuou com as suas culpas, se resolvendo sei lá com quem, mas Jesus não precisou voltar com ninguém. Mas Judas, Pilatos, Herodes, os crucificadores, os sacerdotes, todos ficaram inscritos na lei de causa e efeito para se resolverem. Não faço a menor ideia com quem se resolveram, mas não foi com ele em função do perdão oferecido. Então, o primeiro ponto é que não tira a responsabilidade. O segundo é que nos liberta dessa necessidade. O terceiro é que conceder perdão não significa que você vai ter que voltar com a pessoa. Porque tem algumas pessoas assim, Deus me livre de conceder perdão para o meu marido, que ele vai ter que voltar. Não, perdão não significa que eu vou voltar com a pessoa. É só tirar do coração o desejo de que aconteça o mal para ele, que ele se saia mal, a gente se alegrar com as tristezas dele. Isso é ruim, mas se a gente realmente perdoou, a gente consegue andar. Eu vou dar uma dica de saber quando que a gente perdoou alguém. A gente perdoa alguém quando a gente conta a história desse alguém sem se emocionar e sem muito detalhe. Quando você conta a história, aí ele pegou e me disse isso, aí sabe o que eu disse para ele? Eu peguei e disse aquilo para ele, aí ele pegou e me disse isso. Não aconteceu perdão. História muito cheia de detalhe. Aí no dia seguinte, 3 horas da tarde, ele voltou em casa. Quando a história não nos emociona, a gente não chora, a gente não passa mal, a respiração não altera, já aconteceu, nós já pacificamos isso dentro de nós. Mas se a história é cheia de detalhes, é porque a gente fica remoendo na cabeça e não quer esquecer para ficar toda hora lembrando o que ele me fez, o que ele me fez, o que ele me fez. Então, não tira a culpa, nos liberta, não significa que nós temos que voltar com a pessoa. Agora, eu poderia mentir, mas eu não vou mentir. Não quer dizer que a gente não vai encontrar com a pessoa. Pode ser que encontre. Mas o perdão tira a necessidade de encontrar. Mas eu posso encontrar. Mesmo tendo perdoado. Mas perdoei, perdoou. E ainda vou encontrar. Vai, só que agora, porque quero. Não porque a lei exige. Então, quando eu perdoo, eu tenho sim a possibilidade de reencontrar com essa pessoa. Essa possibilidade existe. Não está descartada. Mas ela só vai vir se eu quiser. Olhem o caso da mãe do André Luiz.
que perdoou o pai e as outras mulheres que estavam com ele, e depois ainda pediu para vir todo mundo filho. Olha que beleza. Né? Porque quando a gente perdoa bem perdoadinho, a gente fica até com dó. A gente fica com dó. Aí diz, não, me dá o bichinho de novo e tal. Aí pede, aí lá recebe. Então, existe essa possibilidade. E o quinto fenômeno que existe, que é para despreocupar todo mundo, quando a gente fala que a gente vai reencontrar ex-marido, não quer dizer que ele vai ser marido de novo, tá? Ele pode vir filho, pode vir neto, né? Ele pode vir de diversas formas. Ele pode vir como uma sogra, né? Quem sabe? Então existem vários arranjos familiares. A gente não pode pensar assim, meu Deus, eu vou ter que reencontrar meu marido. Meu Deus do céu, não, Senhor, eu faço qualquer coisa. Não, ele vem netinho. Ai, é tão danadinho este menino, né? E a gente nem sabe que, de repente, esse garotinho que está ali é um bisneto. A gente já... E o marido que desencarnou já voltou no bisneto ali, porque há uma tendência de voltar na família, né? Então, tudo isso é muito importante que a gente compreenda. Agora, se a gente não perdoar, a doutrina espírita nos conta o que pode acontecer conosco, nos fala o que pode acontecer. Então, pela autoajuda, por aquela inteligência emocional, a gente já sabe o que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Se eu não perdoar, eu vou ficar uma pessoa amarga, perturbada, angustiada. Eu vou viver uma vida muito ruim, minha vida vai ser horrível. Então a gente já sabe que vai ter uma vida cheia de dificuldades, porque o coração pesado não consegue ser feliz. Então, quando a gente ouve as pessoas que são até mais simples, perdoa, meu filho, não faça isso não. Não é nem porque sabe de reencarnação, perdoa, não faça isso. É porque não quer a gente psicologicamente perturbado, com raiva, que vai sofrer por conta disso. Quando a gente acessa o conhecimento intelectual, no sentido da ciência, a gente vai descobrir que a gente adoece também fisicamente. Que o corpo adoece, para ver se convence a gente de que a gente tem que perdoar. Porque se a gente não perdoar, todas as bênçãos que a gente poderia ter de uma família mais em paz, de um ambiente mais tranquilo, ele desaparece, exatamente por conta disso. E quando nós nos aproximamos do conhecimento espiritual, que tira a venda dos nossos olhos, que nos mostra o que verdadeiramente somos, que nos fala da transcendência da vida, do amor, do perdão, da fraternidade, da necessidade de nós nos desembaraçarmos das nossas culpas, muda tudo, porque a doutrina espírita vai trazer para nós duas grandes consequências importantíssimas. As consequências espirituais, que os outros não contam, que são os aspectos obsessivos, as perturbações espirituais dentro do lar que poderão acontecer, e também os adoecimentos kármicos em que a gente reencarna com um parente difícil. E aí tem duas subsituações. Ou você cai na situação em que recebe um desafeto dentro do seu lar, ou uma outra na qual você é o desafeto do lar dele. Você vai lá para a família dele sozinho, viver no meio dos seus familiares. Então, é uma revelação importante para que a gente se movimente, porque o objetivo da encarnação em família, da possibilidade de nós vivermos experiências dentro e fora do lar, é para o exercício do perdão, para que a gente se liberte, para que a gente viva experiências diferentes. E toda essa mensagem que os espíritos nos dão, falando sobre a transcendência da vida e da importância do perdão, são exatamente para que não tenha mais dúvida no nosso coração de que a gente precisa das bênçãos que o perdão pode oferecer para todos nós. Nós já estamos cansados de sofrer, cansados do sofrimento que o não perdão nos fez.
Então está na hora de nós fazermos a mudança definitiva, verdadeira, não aquela do livro, não, a verdadeira, pequenina, no lar, que ninguém vê, no silêncio das nossas famílias, para que a gente verdadeiramente dê sentido a todo esforço que a espiritualidade vem fazendo de nos trazer esses conhecimentos incríveis para as nossas vidas. Então que a gente reflita sobre tudo isso. Aproveite essa oportunidade e compreenda de uma maneira muito mais clara a necessidade que todos nós temos de fazermos o perdão nas nossas histórias de vida, para que a gente alce voo, para a gente ganhe novos horizontes, novas perspectivas e saia do marasmo espiritual a que nós mesmos nos condenamos. A espiritualidade já fez a sua parte, só falta a nós fazermos a nossa. Muito obrigado e uma boa tarde para todos nós.